Fala galera, para quem não me conhece, sou a professora Luísa, eu estou na organização da Olimpíada de Química desde 2015 e a partir desse ano estou na coordenação da Escola de Química junto com o professor Alexandre Grilo. Primeiramente, bem-vindos à Escola de Química. Hoje eu vou organizar com vocês mais ou menos como é que vai ser a nossa programação durante essas 2 semanas, do porquê da gente ter escolhido esses temas, do porquê da gente ter organizado dessa forma nosso cronograma. Então vamos lá, dentro dos conteúdos que a gente vai ver da Escola de Química, a gente vai ter conteúdos associados à Química Geral, à Química Orgânica e à Química Inorgânica, à Físico-Química e também os conteúdos da nossa palestra, para contextualizar, para a gente conversar um pouquinho sobre a Química não só associada àquela matéria, né, cobrança de colégio ou cobrança de prova. Mas enfim, começando do começo, parte inicial do nosso curso vai ser sobre Química Geral. Química Geral vai abordar o que a gente tem que saber de básico da Química para entrar em todas as partes específicas da Química, o que seriam a Físico-Química, a Química Orgânica e a Química Inorgânica. Então, dentro da Química Geral, a gente vai conhecer o conceito dos átomos, a gente vai conhecer as ligações químicas, a gente vai conhecer a distribuição de elétrons, e aí depois dessa parte é que a gente já entra no padrão de substâncias. Padrão de substâncias, a gente vai ter a química orgânica e a química inorgânica, e aí dentro da orgânica e da inorgânica, a gente vai falar de nomenclatura, vai falar de identificação, enfim, propriedades físico-químicas, tudo que a gente precisa saber sobre uma substância química. Na físico-química, a gente vai já estudar alguns fenômenos associados ou a reações químicas ou a efeitos específicos de alguns processos. Então, a gente vai analisar a cinética química, que é a questão da velocidade, a gente vai ver a termodinâmica, vai analisar as reações depois que elas entram em um estado de equilíbrio e analisar também as reações que envolvem transferência de elétrons na parte da eletroquímica. Então, dentro da físico-química tem mais áreas, mas a gente escolheu como ênfase para a gente estudar na Escola Olímpica exatamente esses 5 tópicos aí de físico-química. Nas palestras, a professora Monique vai conversar com vocês tanto sobre química verde, tanto sobre algumas moléculas que acabaram mudando a nossa história e a gente consegue contextualizar um pouquinho também da química com o que acontece no nosso cotidiano e tudo que aconteceu no mundo até a gente chegar aqui, 2020, enfim, enfrentando essa pandemia, certo? Para a gente ter uma linha de raciocínio dentro desses conteúdos que a gente vai ver na Escola Olímpica, a gente organizou o cronograma de forma a ver primeiro aqueles conceitos básicos e aí depois a gente ir evoluindo nos conceitos. Então, o que eu indico para vocês é a gente assistir à Escola Olímpica na ordem. Então, evitar pular uma aula ou, às vezes, deixar alguma coisa para depois, porque a gente está seguindo uma linha de raciocínio. Então, a gente vai ter Química Geral na segunda e na terça-feira. Depois, a gente já entra em Físico-Química na quinta e na sexta-feira da nossa primeira semana. E na segunda semana a gente continua com Físico-Química e no final da semana que a gente entra nas substâncias orgânicas e fala de Química Orgânica. Nas 2 semanas a gente vai ter a palestra da professora Monique no meio da semana na quarta-feira, para a gente fugir um pouquinho daquele conteudismo, mas em cada dia a gente vai ter pelo menos uma aula para ser disponibilizada para vocês de maneira remota, online, então vocês vão ter o dia inteiro para assistir aquela aula e a gente ainda vai marcar um encontro para algumas possíveis dúvidas que podem aparecer sobre o assunto abordado na aula. Certíssimo, galera? Então eu espero vocês na terça-feira que a gente vai conversar sobre compostos orgânicos e inorgânicos e as suas propriedades físico-químicas. Mas bem-vindos à Escola de Química, espero muito que vocês aproveitem. A gente está se dedicando bastante a esse projeto e o nosso objetivo principal é justamente fazer vocês compreenderem um pouquinho mais e ficarem um pouquinho mais apaixonados pela nossa química, pela nossa ciência. Certo, galera? Bem-vindos e vamos lá!